Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Barradão, que literalmente saiu do lixo, tá? O espaço hoje, que é um dos principais estádios do futebol brasileiro, era antigamente um lixão, onde o Vitória então teve toda essa transformação no século passado para o seu estádio e que assim, já trouxemos diversos vídeos aqui sobre projetos que poderia modernizar o estádio, que quando terminar aqui eu deixo na tela final para você conferir, mas que eu quero falar hoje também sobre a história e a reconstrução que teve, né, no caso do estádio, que foi fundamental para o Vitória dar um outro passo na sua história no século passado. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal caso você goste de conteúdos como esse. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui já trouxemos diversos vídeos como esse de projetos de arena, reforma e também de centro de treinamentos. Inclusive, quando terminar, eu vou deixar outras sugestões de conteúdos que já trouxemos do Vitória aqui na tela final. Bom, o estádio Manuel Barradas, mais conhecido também como Barradão, teve a sua inauguração lá na década ainda de 1980, que eu vou comentar um pouco mais com vocês. Só que assim, só para você ter uma ideia, transformou completamente o esporte, né, para o Vitória, que só para você ter uma noção da importância do Alçapão do Leão, o clube centenário fundado em 1899 havia conquistado apenas 12 títulos do Campeonato Baiano até 1991, quando passou então a mandar as partidas oficiais no estádio. E desde então já são 17 conquistas estaduais, mostrando também a importância, né, do estádio para a sua torcida e para a história do clube. Além disso, são 4 títulos da Copa do Nordeste, que colocam então entre os maiores campeões, sendo também o clube mais vencedor do torneio, e 2 vice-campeonatos nacionais, do Brasileirão de 1993 e daquela Copa do Brasil lá de 2010. Bom, então como que será que surgiu essa possibilidade de reforma, né, e construção do estádio do zero? Até porque era uma região completamente escanteada, né, na região metropolitana de Salvador, e que era um lixão, tá? Vou deixar até aqui para vocês as matérias da época, onde o bairro construído é o Canabrava, até então deserto, né, na década de 1980, que eram pouquíssimas moradias naquela região, e a cidade se concentrava no centro e ainda começava a crescer, no caso, ainda naquela parte nativa da Mata Atlântica. E o governo do estado, junto ao governo municipal, procurou algumas estratégias para crescimento demográfico para longe do centro. E daí, né, surgiu algumas localidades como, por exemplo, Cajazeiras, Águas Claras e Redondezas. Uma dessas, Redondezas é a região que hoje abriga bairros como São Marcos, Jardim Nova Brasília e Canabrava, que no caso foi justamente esse último bairro, né, que estava distante do centro e teve essa possibilidade então de construção do estádio, que viu essa necessidade então para construir esse estádio para o Vitória, que foi dado pelo então sócio e notório presidente do clube, Manuel Barradas, que no caso, certa vez ele disse, né, o Vitória é campeão em todos os esportes, menos no futebol, e no dia que tivermos um estádio, um local para treinar, seremos os melhores. E a ideia foi amadurecendo desde então, né, que foi ganhando corpo a partir de 1970, só para você ter uma ideia, até o início dos anos 80, em 83 e 86, que aí sim que teve uma grande mudança, na gestão do presidente José Rocha, de 1983 a 86, o Barradão dava seus primeiros fôlegos, né, de vida, que no caso começou a ser construído, e também o terreno ao lado do aterro, no bairro que viria a ser Canabrava, né. O projeto foi feito então pelo diretor de patrimônio do Vitória naquela ocasião, que eu deixei também aqui algumas fotos da época para vocês. Bom, e depois de já ter o lote, o projeto e tudo mais, faltava o principal, a verba para a construção do estádio, e foi aí que mais uma vez entrou o Manuel Barradas, né, que já tinha sido presidente do clube há algumas décadas anteriores, e que naquela ocasião, na década de 80, ele era conselheiro do Vitória e sogro então do então governador do estado, João Durval, que foi através então do Barradas que usou sua influência que o clube conseguiu então esse convênio no valor de 2.400.000 cruzeiros na época em parcelas. Para completar o dinheiro também necessário para a construção, o presidente José Rocha e todo o corpo diretor realizou bingos, que era o costume no caso para conseguir dinheiro, e vendas de cadeiras cativas até conseguir esse valor. E como forma de agradecer, o José Rocha propôs o governador João Durval que o estádio recebesse o seu nome. O mesmo declinou do convite e sugeriu o nome de Manuel Barradas, né? E assim foi feito. A Casa do Vitória recebeu, né, o nome que ajudou então a pôr a ideia no papel e tirá-la, principalmente, que foi o Manuel Barradas, que aí eu vou deixar algumas fotos aqui da época para vocês, que eu deixei aqui, que realmente, né, construiu do zero, e que já dava para ver o formato bem parecido até mesmo depois do estádio levantado naquele antigo terreno que era, né, ao lado do lixão. Bom, teve algumas dificuldades para a construção quando já estava tudo pronto. Primeiramente porque para tirar da cabeça das pessoas que não era mais um aterro naquele lugar.
tanto gente que tinha um receio, né, de ir ao estádio, mas isso era o de menos, e principalmente de pessoas que colocavam lixo no local, pensando que ali ou os arredores do estádio era ainda aquele aterro sanitário, algo que completamente já tinha mudado, até porque já teve a construção do estádio, que na época era um dos mais modernos do Brasil, tá? Além disso, também teve alguns atrasos em relação a pagamentos daquelas parcelas que eu comentei aqui para vocês, que o governador havia liberado e que iria sendo pago, liberado mês a mês para o Vitória completar a sua construção, só que acabou que alguns governadores que eram, né, torcida do rival, do Bahia, acabava que prejudicava um pouco essa liberação, algo que acabou não evitando a construção e, no caso, inauguração do estádio. Bom, então chegou o grande dia no qual o estádio foi inaugurado, que, só para você ter uma ideia, tinha uma dimensão do campo de 105 metros por 70 e abria, né, os portões no dia 11 de novembro de 1986 para o seu primeiro jogo, que muitos queriam aproveitar ao máximo aquela estreia. Então, que, para você ter uma ideia, o diretor do Conselho Deliberativo, Manuel Pontes Tanhura, que deu o pontapé inicial para o jogo entre Vitória e Santos, naquele ano de 1986, que o primeiro gol foi marcado pela equipe santista, mas por um baiano, né, o atacante Dino, que balançou as redes, e logo depois de um cruzamento, o rubro-negro empatou com o Éder de pênalti, e assim terminou então naquela inauguração o empate em 1-1. E assim, nesses primeiros anos não foi fácil para o Vitória mandar os seus jogos no Barradão. Por quê? Porque não tinha uma grande aceitação por parte da torcida e até a própria diretoria, né? Não fazia muitas questões de mandar os jogos para o estádio, porque, só para você ter uma ideia, a fonte nova que era mais utilizado, para mais jogos do Vitória, e isso ocorreu até 1990, 1991, quando tentou uma nova reestreia, que tinha acontecido em 86 contra o Santos, e depois em 1991 contra a equipe paraguaia do Olímpia, né? E que no caso, mais um empate em 1-1, onde o clube então vinha aos poucos tentando essa mudança da fonte nova para o Barradão, com o argumento de que principalmente a iluminação do Manuel Barradas impedia partidas que começassem após às 15 horas, né? Que explicou o clube que o sistema de iluminação ficou pronto em 1994 e a estrutura foi reabilitada, e que o clube, no caso, combateu bastante essa resistência de muitos a aceitarem o campo como oficial do Vitória, que foi então a partir de 1995 que ficou estabelecido o Barradão, como grande símbolo, né, dessa mudança do futebol baiano, nordestino e principalmente brasileiro. Enfim, um estádio então que já teve várias especulações de reformas, quando havia completado seus 30 anos, a partir ali de 2016, mas que é algo que nunca saiu do papel. Quem sabe então um aniversário aí chegando, né, os 40 em 2026, não possa ter alguma reforma nesse sentido, que certamente seria bem interessante. Caso você queira ver outros projetos similares que nós já trouxemos aqui no canal, vou deixar aqui para vocês nesse vídeo falando sobre essa possibilidade de reforma, uma ampliação do estádio, uma arena, quem sabe até mesmo em outro lugar. Clica aqui e confira. Tem esse vídeo também onde eu falo sobre a cobertura que o presidente Fábio Mota tem interesse de fazer no clube nos próximos meses, que eu vou deixar aqui também na tela final para vocês. Caso você goste de receber mais conteúdos como esse, considere também se inscrever aqui no canal Futebol Team para continuar também recebendo sempre as atualizações. Valeu, galera!